Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Cosmo Games e sejam bem-vindos à nossa mais nova série F1 CG, onde eu vou comentar sobre acontecimentos históricos, fatos históricos e acontecimentos recentes sobre o mundo da Fórmula 1. Não seria mais especial a gente começar essa série falando sobre as pinturas mais bonitas da Fórmula 1, mais precisamente as 10 pinturas mais bonitas da Fórmula 1, já que é um assunto um pouco mais simples pra gente dar a entrada na nossa série. Se vocês gostarem, a gente traz mais um top 10 de pinturas, já que são muitas pinturas que a Fórmula 1 já nos proporcionou. Vamos para esse vídeo conferir, na minha opinião, as 10 pinturas mais bonitas da Fórmula 1. A Williams FW43B é o carro que eu achei bastante merecedor para estar na lista de hoje. Ele foi pilotado por George Russell e Nicolas Gotti no ano de 2021 da temporada de Fórmula 1 e não era um carro nada competitivo, sempre estava lá atrás do pelotão, seguindo a receita do ano de 2020. Não foi um ano nada feliz para a Williams. Porém, a gente tem que confessar que a Williams acertou na pintura desse carro, né? De uma hora para outra. Em 2020 o carro tava meio... Esse contraste entre azul escuro e um azul mais claro, com detalhes em amarelo, realmente deu um aspecto muito bonito pro carro, né? Fora o detalhe em branco e preto, essa mescla, né, que realmente deixou o carro com um toque ainda mais moderno, com um carro mais futurista, carro muito bonito da Williams. No top 9, outro carro que merecia estar nessa lista também de 2021, pra gente ver que 2021 nos proporcionou pinturas magníficas, está ele, o Mercedes W12, um carro que era simplesmente espetacular no ano de 2021 e trouxe uma pintura linda. Esse preto maravilhoso com esse verde água da Petronas realmente deu um toque especial pro carro, sem contar com o vermelho lindo da Ineos. Também fez bonito na pista, conseguiu resultados impressionantes e por pouco Lewis Hamilton não se tornava octacampeão mundial naquela fatídica noite de Abu Dhabi em 2021. Outro carro maravilhoso pilotado em 1996 por Rubinho Barrichello e Martin Brundle, a Jordan de 1996, um carro simplesmente espetacular que tinha um dourado especial com detalhes em vermelho, né, com um patrocínio maravilhoso também da Benson Hedges, patrocínio que marcou bastante a Jordan. Realmente um carro espetacular, né, pessoal? Sem palavras. Agora, eu não tenho palavras mesmo para descrever como que foi a temporada desse carro, que não foi nada boa. O carro foi bonito pra caçamba, né, aí na sua pintura, mas não foi nada bonito no seu desempenho, né? Infelizmente, na vida real, o carro ficou devendo bastante. Mas o importante, o carro é muito lindo e, obviamente, não pude deixar de fora esse maravilhoso carro. Comenta aí na sua opinião. Você acha que esse carro merecia estar nessa lista? É, meu amigo, agora a caixa começa a ficar mais grossa, né? Tá aí a Ferrari F2004, outro carro simplesmente espetacular. E fez bonito tanto por fora, né, no seu maravilhoso exterior, quanto também fez muito lindo na pista, né? Dando aí um campeonato de presente pro Michael Schumacher. É um carro que tinha um ronco maravilhoso e o seu desempenho em si era espetacular. Ele, inclusive, fez de 0 a 300 km em 14 segundos. Então, realmente, é um carro, é uma máquina, né? Realmente é uma máquina, é um monstro esse carro. Também a sua beleza, né? A sua maravilhosa cor vermelha com o branco da Marlboro realmente ficou espetacular, ficou lindo nesse carro. Comenta aí, você acha esse carro lindo? Falei que a casca ia ficar mais grossa. Tá aí a Lotus 98T, onde os pilotos Ayrton Senna e Johnny Dumfries fizeram uma grande história, né? Principalmente a gente tá falando aqui de Ayrton Senna, o grande piloto, nosso ídolo brasileiro. Ayrton Senna, que pilotou a Lotus Preta, a famosa Lotus Preta, realmente um carro espetacular, né? Esse patrocínio da John Player Special deu um toque especial pro carro, porque o carro com a cor principal preta, né, dominando toda a lataria do carro, com detalhes em dourado, realmente é uma cor inesquecível, né? É um carro inesquecível, vamos falar a verdade. Fez bonito também na pista, fez bonito. Não era o melhor carro de sua época, né? Mas a Ayrton Senna fez corridas espetaculares com esse carro, né? Por exemplo, lá em Detroit, quando ele levantou a bandeira do Brasil pela primeira vez. Agora nós temos a máquina, a McLaren MP4/4 do chefão Ayrton Senna, e também Alain Prost, o francês Alain Prost e Ayrton Senna, que fizeram história nesse carro lá em 1988, né? Uma McLaren histórica, e fez história tanto na sua pintura, né, que deu uma origem bastante cativante pro povo brasileiro, que apesar de ser uma pintura baseada na marca de cigarro Marlboro, é uma pintura bem emblemática, né? Você vê a pintura, você lembra ou do Senna ou do Prost, né? Mas principalmente do Senna. A gente lembra bastante do Senna. E pra vocês terem uma noção de como o carro era dominante e imponente, ele venceu das 16 corridas da temporada de 1988, ele venceu 15 das 16 corridas. Então realmente o carro até hoje é considerado o mais dominante da Fórmula 1. E é um carro lindo, pode falar, um carro
carro maravilhoso. Essa pintura ficou na McLaren de 1988 a 1996. Depois teve aquela pintura que a gente conhece, né? Eu me lembro bastante do Mika Hakkinen, daquela pintura cinza e preto, que também é uma pintura bonita pra caramba, mas eu não vou entrar em detalhes nela aqui agora não. Agora nós temos a Jordan de 91, a famosa Jordan 191, que foi o primeiro carro na carreira de Michael Schumacher na Fórmula 1, um carro histórico, e foi marcado pelo seu patrocinador principal, a 7up, e essas cores realmente maravilhosas, né? Um verde muito bonito, um verde limão, né? Com um azul mais escuro ali, detalhes em vermelho, branco, realmente deixou o carro lindo, maravilhoso. Também um carro que caprichava no seu desempenho, né? Na quinta prova do campeonato, o Grande Prêmio do Canadá, a equipe marcou os primeiros pontos no ano, né? De estreia com os dois carros, quarto com o de Césares e quinto com o Gachot. Realmente não deixava nada a desejar. Eu não tô de sacanagem não. Quem quiser me julgar, pode me julgar. Esse é um carro que é muito polêmico. Eu, na verdade, não ia colocar ele nessa lista. Mas, assim, se é a minha opinião, eu tenho que falar. Esse é, na minha opinião, dos carros mais bonitos que já passaram na Fórmula 1. Na verdade, não é bonito. Vamos colocar um asterisco aí. Vamos colocar um asterisco 1 aí. O negócio é o seguinte. Esse é o carro mais criativo da história da Fórmula 1. Sabe o que acontece? A Honda, lá no ano que eu nasci, fez uma campanha de conscientização do planeta Terra e meteu simplesmente lá a traseira toda preta, né, um rabo do carro todo preto, e ainda colocou o planeta Terra, né, estampou o planeta Terra ali na maior parte do chassi do carro. Eu achei bastante criativo, tá? Achei que ficou bonito, achei que ficou diferenciado. Então, fazer o quê? E é um carro que foi pilotado por Jenson Button e Rubens Barrichello, né, pessoal? Não fez tanta história, não é tão popular quanto, por exemplo, a Brown GP, mas é um carro interessante. Vai, pode falar. É o que eu tô vendo ou é um energético móvel? Exatamente, meus amigos, é o Red Bull, ou seja, Toro Rosso, né, na verdade. E bom, a Toro Rosso, na verdade, nada mais, nada menos é que a equipe secundária da Red Bull, que durou de 2017 a 2019, lá em 2020 passou a ser AlphaTauri, e vocês muito bem sabem o destino dessa equipe, até hoje ela se chama AlphaTauri. Mas enfim, estamos falando da Toro Rosso, né, que na verdade é o Red Bull italiano. E é uma pintura espetacular, pessoal. Esse azul extremamente forte, com detalhes em vermelho forte, com prata lindo, fazendo uma forte referência ao energético da Red Bull. Realmente é bem parecido. Se você for aí na loja de conveniência, no supermercado da sua cidade, encontrar um energético da Red Bull, você vai lembrar desse carro, é inevitável. Parece que as cores contrastaram muito bem, tiveram uma pegada muito boa, né, no carro. Acho que ficou lindo, simplesmente maravilhoso. Essa pintura, como eu já disse, durou aí de 2017 a 2019, simplesmente um carro lindo. Arrows A21 para encerrar o top 10 de pinturas mais bonitas da Fórmula 1 desse vídeo. Realmente é uma linda pintura, pessoal, podem falar. Esse laranja com preto ficou espetacular nesse carro, né, dá um toque assim diferenciado de todas as equipes que a gente já viu na lista desse vídeo. O carro dos anos 2000 que foi pilotado por Pedro de la Rosa e Jos Verstappen. Podem falar, pessoal, esse laranja com preto se destacou total do grid daquela época da Fórmula 1. Mas é isso aí, o que vocês acharam dessa pintura, né? O que vocês acham dessa pintura? É bonita ou não é? Comentem aí o que vocês acharam também das outras pinturas. E bom, pessoal, se vocês estiverem gostando, vamos deixar uma meta de 50 likes. Se a galera gostar bastante, tiver engajamento, tiver participação da galera, aí a gente traz uma parte 2 de pinturas mais bonitas, e você pode deixar sua sugestão aí nos comentários para eu poder fazer uma nova lista, né, de outros carros que eu não comentei aqui e trazer em um novo vídeo, uma parte 2 dessa lista aqui. Então, valeu, muito obrigado a todos, confiram nossas redes sociais, estão passando aí na tela. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos episódios dessa série, a F1CG e os demais quadros da Cosmo Games. Muito obrigado e até a próxima, We Are Cosmo!